que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra, Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o hino apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Olá, meu nome é Flávio Barros, esse é o nosso canal Pensar Diferente. Hoje no quadro Não Aceite Seu Preconceito, em semana de carnaval. A gente está aqui já naquela animação, naquele pique. A gente vai falar um pouquinho sobre Samba Enredo da Mangueira de 2019. Esse samba que a gente começou a ouvir aqui já no início, bem ligadão. Vamos fazer essa reflexão porque é preciso pensar diferente. Fica ligado e vem com a gente! Meus queridos, a minha intenção é que a gente possa falar e fazer uma reflexão um pouquinho sobre o Samba Enredo da Mangueira de 2019, que tá top, como a gente viu e escutou já agora. Daqui a pouco a gente vai escutar mais um pouquinho, mas eu vou cantando um pedacinho dele e a gente vai fazendo a reflexão, embasados no que o David, né, o compositor aí do Samba da Mangueira, foi trazendo também. A gente vai agregando mais alguns pontos. E o samba já diz assim como a gente começou: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. E aí esse trecho dessa música, desse samba, traz uma mega assim, sacudida para a gente pensar um pouquinho todo esse contexto histórico a qual a gente está inserido dentro desse processo de Brasil pré-colônia, Brasil colônia e Brasil pós-colônia. E aí ele já fala aqui que a gente está trazendo a história que a história não conta. Mas o que isso quer dizer? A gente está acostumado na escola e em todos os lugares, né, em alguns meios estudantil, a gente ouviu o tempo todo de que a abolição da escravatura foi feita pela Isabel. A gente conhece toda essa história que a gente ouve na escola, que a tia Maricotinha nos ensinou. E toda essa história que a gente muitas das vezes ouve sobre a história do Brasil, a gente não sabe se essa realmente é a história. E aí a Mangueira, no Samba Enredo, ela vem trazer a história que a história não conta, né? Ela quer falar de uma história que é real, que existe, e que a história não conta, e que a história não diz. E o samba vai seguindo assim: Brasil, meu nego, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. E assim, é muito isso, sabe? Ela vem contar a história que a história não conta e dizer que existem versos que o livro apagou, que desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. E se a gente for olhar para a nossa história, para a história do Brasil, a gente vai entender isso. Que história é essa de que a gente foi descoberto? Mas o Brasil já não existia, já não existiam pessoas aqui, já não tinham os nossos queridos e maravilhosos índios, já não existia uma cultura, já não existia uma presença. Então que história é essa de descobrir, de levar colonização, de levar cultura? Só que na ideia europeia do colonizador, né, era um lugar que precisava de evolução, né, e os índios viviam muito bem. Diga-se de passagem, existia uma vivência, uma história aqui, né? E aí existe essa história que há 1500 anos foi sendo contada como a história do descobrimento. Mas essa história não é uma história de descobrimento, é uma história de invasão. É diferente dizer que foi descoberto quando não foi. O Brasil foi invadido, o Brasil foi explorado, o Brasil foi saqueado, o Brasil foi usurpado de todas as maneiras possíveis e não possíveis. E aí dentro dessa história do nosso Brasil, isso continua acontecendo, se a gente for analisar. O Brasil continua sendo saqueado, continua sendo invadido, continua alguém dizendo o que é bom, o que é melhor para nós. E aí a gente vai continuar aqui também falando um pouquinho sobre: tem sangue retinto pisado atrás de um herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não tá no retrato. E é exatamente isso. Hoje a gente tem muitos heróis que foram levantados, ascendidos, né, que levam o nome de praças, levam o nome de pontes, de avenidas, de ruas. Mas será que esses heróis foram heróis? E o que está por detrás desses heróis que estão emoldurados nas nossas paredes, ditos como os heróis que fizeram, que aconteceram, que promoveram o que foi de bom, de maravilhoso para o Brasil? Quem disse que foi? Atrás desses heróis emoldurados existe muito sangue retinto pisado. Retinto significa coloração da pele. No colorismo do Brasil, a gente fala que um negro que tem a pele mais escura, como a minha, é considerado negro retinto, né? Então, eu sou um negro
de pele retinta, mais escura, de uma coloração mais escura. Então tem sangue retinto pisado, né, que foi muito pisado atrás de um herói emoldurado, aquele herói lindo e maravilhoso, que a gente entende e vê como herói, que de herói não teve nada, porque alguém que invade, alguém que sequestra, alguém que tortura, alguém que mata. O que tem de herói numa pessoa dessa? É uma pessoa heróica ou a gente está mudando nossos conceitos? Não tem nada de heroísmo nisso, né? Então todas essas figuras ilustres que foram tidas como herói, com uma história contada que não é a história que deveria ser a história real, sobre a vertente do nosso povo negro, sobre a vertente de todos os povos que foram escravizados e foram oprimidos durante todo esse Brasil colonial. Essa história é a história real, que é a história não do colonizador, mas a história daqueles que foram escravizados. E aí existe uma história que essa história foi apagada dos versos do livro, porque não se considera essa história. E aí se conta a história bonita da branquitude europeia, quando na verdade a história real mesmo a gente vai encontrar nos registros dos poucos que sobraram dentro aí de todo o histórico desse povo africano e do povo negro vindo para cá. Então vamos continuar aqui. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, é um dragão no mar de Aracati. E aí, cara, isso é muito potente, porque ele vem falar aí, Brasil, teu nome é Dandara, e Dandara foi uma mulher super guerreira que lutou muito pelo processo de abolição, na verdade, né? Porque ela foi a esposa do Zumbi dos Palmares e tem uma figura muito representativa que preferiu dar a sua vida do que ser escravizada novamente. Era ela que sustentava, era ela que estava ali lutando pelos quilombos, né? Os quilombos eram os locais onde os negros se refugiavam quando conseguiam fugir da escravidão imposta a eles, e ali eles se fortaleciam, se curavam e se cuidavam, mas ali eles podiam ser o que eles eram. E aí a Dandara tem uma figura muito representativa. A gente não ouve falar muito nela, até porque ela é mulher. E mulher na história, no nosso país muito machista, jamais reconheceria a Dandara aí dentro desse processo histórico. Ele também fala do dragão do mar de Aracati. Nossa, mãe. Esse cara foi um cara super power que... ele que fez a abolição, não foi a princesa Isabel. 4 anos antes dela assinar aquela bendita lei, ele já tinha feito a abolição na prática, porque ele não estava mais transladando, né, passando com os escravos pelo rio e levando para que seguisse o processo de escravização. Ele já interrompeu ali e disse, eu não vou transportar mais no meu barco escravos, né? E aí ele firmou ali e já foi possibilitando que esse processo já foi ruindo, esse processo escravocrata do nosso país, tanto é que por não sustentar vários processos que um outro movimento do lado de lá, que não é contado, que não é dito, é que a abolição veio acontecer. Quando a branquitude europeia percebeu que já não tinha mais jeito, que era aquilo mesmo, então vamos lá assinar a Lei Áurea e vamos dar a euforia. Como que alguém que mata, que invade, que sequestra, que faz diversas atrocidades, no final ainda sai como bonito, nós libertamos os escravos. Não, não libertaram. Não libertaram. Essa liberdade já estava sendo ganhada, né, pela luta dos negros, pelas lutas daqueles que não são contados, como, né, o dragão de Aracari ali, o Francisco lá no Ceará, lá em Fortaleza, fazendo a coisa acontecer. Foi um marco muito grande dentro desse processo. E aí ele continua, salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Maris, Marielles Malês. Quem foi de aço nos anos de chumbo, né? Que é uma menção que a Mangueira faz ao ano da ditadura militar, né? Aquelas pessoas que de fato foram de aço, que conseguiram sobreviver aos torturadores, que conseguiram sobreviver àqueles que estavam novamente de forma ditatória, impondo uma verdade de goela abaixo, sem democracia. Então eles fazem uma alusão a essas pessoas, essas figuras dentro desse contexto social foram aço nos anos de chumbo mesmo, porque para resistir, para permanecer
precisavam ser afros. E aí ele faz também, menciona aí, de ouvir as Marias, Maria, Marielles e Malês, é como se ele estivesse trazendo aí a contemporaneidade dessas figuras que lutam pelos direitos humanos, que lutam pelas pessoas, que lutam pelo lugar da mulher, que lutam pelos grupos de minoria e que de alguma forma continuam fazendo com que o processo abolicionista continue acontecendo dentro da nossa realidade atual. E aí ele faz todo esse apanhado, né? E a gente precisa realmente começar a refletir um pouco a partir de todos esses vieses que a Mangueira traz de forma brilhantíssima dentro desse samba enredo, dentro desse contexto. Que história é essa que a gente está ouvindo, está propagando? Essa história é real? Ela é verdadeira? Que história é essa? Vamos começar a entender que existe uma história que a história não conta, que ela é sonegada, que ela é anulada, que ela não é dita, que ela não é lida nas escolas, que ela não é falada. Vamos começar a ensinar os nossos filhos, sobrinhos, primos, a real história, de que essa história de que os bonitos e os maravilhosos europeus chegaram aqui, encontraram o Brasil, descobriram, e aí tudo ficou maravilhoso, né? Foram lá, pegaram os africanos que não sabiam nada da vida, não eram ninguém, e trouxeram para cá para trabalhar escravo. Vamos começar realmente a mostrar que essa história não é a história real, embranquecida não é a história real está sim nos escritos, nos históricos daqueles que de fato fizeram a abolição acontecer. Os negros e aqueles que resistiram, e todas as figuras, o Dragão de Aracari, a Dandara, o Zumbi de Palmares, e todas as composições de todos os reais heróis que estavam dentro desse processo de abolicionista. Que a gente possa realmente pular muito carnaval, que a gente possa dançar bastante, mas que a gente possa refletir durante toda essa mensagem que a Mangueira está trazendo de uma forma esplêndida e começar a pensar diferente em relação aí a esse processo que o nosso país vive pós, né, colônia, mas que os resquícios ainda está muito presente, muito vívido no nosso contexto social e ainda na forma como a gente se percebe a cultura negra, a cultura africana, que embasaram esse país, né? E o olhar que a gente tem para esses heróis que construíram esse país, porque foram as bases desse país e que levaram esse país a partir daquilo que esse país tinha de produção e de possibilidade de recursos. Então que a gente possa pensar, dançar, pular, porque é carnaval. Então não perca, não deixe de se divertir, mas com responsabilidade, porque a gente precisa também ser feliz. E vamos lá! Brasil, seu nome é Dandara, tua cara é de Cariri, não vem do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é o dragão do mar de Aracati. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo, compartilha com geral. Se inscreva no nosso canal e venha fazer parte do hashtag Pensar Diferente. Bom carnaval! Fiquem com Deus, tenham uma maravilhosa diversão, um ótimo feriado, descanse para quem vai descansar, curta para quem vai curtir, sejam felizes. Beijo e tchau, tchau!